postal do orangotango que eu trouxe lá quando eu fui pra lá. Olha essa pose, quando eu fui pra Malásia, fui só pra ver esse bicho aí, Sério? que é um dos animais que eu mais gosto, né? Muito próximo da gente, não sei se você sabe, mas a proximidade do nosso DNA com o do orangotango, a diferença é de 2%. Só 2%? Só 2% é o que faz a gente estar aqui, não lá na Malásia. Mano, 2%. Pulando nas árvores lá. Aí eu fui ver esse bicho, então é um bicho que significa muito pra mim. Dos primatas é o que mais é próximo, não? Não. Dos primatas, o mais próximo é o chimpanzé. O chimpanzé é 1,6 de diferença só no DNA. Muito pouco. Cara, 1,6 é muito pouco. que doideira. E provavelmente a diferença que tem nesse 1,6 é a nossa capacidade de fala, de se comunicar. Mas e o cérebro? Será que não também? Não, o cérebro grande, bipedalidade, mas principalmente a fala. Porque, cara, até 60 mil anos atrás, vamos pegar a história evolutiva humana aqui, até 60 mil anos atrás a gente era retardado. Tipo, nós os chimpanzés era uma coisa muito próxima. É mesmo? Muito próxima. As nossas ferramentas demoraram 1 milhão de anos para evoluir. Então o Homo habilis lá inventou umas ferramentas e aí a gente não conseguia inventar mais nada novo. Mas ferramenta o quê? Lança, a faca para cortar, a gente demorou muito tempo para ter isso. Até 60 mil anos atrás. Éramos muito próximos do chimpanzé até na forma de viver. E aí, há 60 mil anos atrás, aconteceu alguma coisa que nos fez chegar onde a gente está hoje. Na verdade, o maior progresso evolutivo que a gente tem de toda a história humana, que são 7 milhões de anos de evolução, aconteceu agora nos 60 mil anos atrás. A gente é muito novo. E eu li naquele livro Sapiens lá que provavelmente a gente matou os outros. O Homo sapiens extinguiu os concorrentes, é isso mesmo? Quando o Sapiens chega na Europa ali, você tem um Neandertal. Ele vem da África? Ele vem da África, ele sobe, né? Ele sobe atrás de comida, né? Tá. Coletor e tal. Quando ele chega na Europa, ele encontra o Neandertal. Certo. E o Sapiens que chega lá, já chega com uma tecnologia mais avançada. O Neandertal tinha um cérebro maior que o Sapiens, ou não é? Era maior, o crânio maior, mas cognitivamente não era tão bom, não funcionava tão bem quanto o nosso. Talvez estava grande demais. Então a evolução teve que também lapidar esse crescimento cerebral. Então não quer dizer que quanto maior o cérebro, mais inteligente? Não, senão os elefantes seriam os reis do universo, né? Pode crer. As baleias, né? E não é bem assim. Então tem que ajustar ali o tamanho para ficar mais eficiente, porque o cérebro gasta muita energia, né? Tipo, 20% de toda a energia que você consome só para alimentar teu cérebro. Então talvez um cérebro grande num ambiente frio... Alguns usam pouco o cérebro, então a maioria, a maioria não... Paquito usa o quê? 5% de energia para o cérebro dele? Cara, eu acho que o Paquito, ele sobrecarrega o cérebro dele. Eu acho que ele faz isso. Então você tem, quando eles se encontram, porque o ser humano tem um problema, né? Nós somos xenofóbicos. Então você deve ter lido isso. Que é o diferente, a gente... cara, você é meu brother, eu te defendo. Agora ali o Lenny não é meu brother, eu nunca vi ele na vida. Então vamos juntar pra lutar contra ele. Vamos juntar pra lutar contra ele, ou pra matar, né? E isso é muito perigoso, porque a gente usa a tecnologia pra fazer isso. Então antigamente a gente usava lança. Agora a gente usa bomba atômica. Exato. Esse é o problema. Rede social, começa assim, né? Exato. Tentar ali por ali, imagina o Homo sapiens com rede social pra destruir cancelar o Neandertal. E aí, esses Neandertais aí, hein? Quando os caras se encontraram, cara, guerra. Xenofobia também, né? Os sapiens são assim. E no livro fala que os Homo sapiens tinham uma maior capacidade de se organizar em grupos maiores do que o Neandertal, né? Isso, por quê? Por conta da comunicação. Esse é o grande diferencial. É o que aconteceu há 60 mil. É a grande virada. É a grande virada. É a nossa... Pra descolar do chimpanzé... O que acontece? Eram grunhidos, eram gestos... Isso. E o que muda que de repente a gente começa a fazer sons e diferenciar sons? Genética, né? Então naquele 1,6% ali de DNA... Tem alguns genes ali que moldaram o quê? As nossas cordas vocais, o nosso crânio, a nossa musculatura da garganta. E isso permitiu que a gente fizesse grunhidos mais diferenciados, com muita amplitude. Porque o chimpanzé, ele faz grunhido também. Só que muito pouco. E deu. Sei. E a gente tem uma gama Desculpa a pergunta idiota, mas e a arara? Não, mas ela repete as paradas que a gente fala. Mas ela não sabe o que tá fazendo, né? Tipo, mas ela tem uma amplitude também, então? Mas ela escuta, né? Mas não tem uma amplitude como a nossa cerebral, né? A gente consegue... de fala.
De quê? Dela conseguir... Não, ela tem um aparelho diferenciado, mas o cérebro dela não processa. Então é a união da musculatura com um cérebro altamente não adianta capaz. nada, só repetir. Tipo, pô, o cérebro da arara... Isso, a arara, me desculpa. A arara que fica aqui do lado, né? Nossa vizinha. Que me desculpe as araras, mas não tem comparação. Então ela pode até falar papagaio também, né? Algumas aves conseguem isso, mas a capacidade cerebral... Os primatas, nenhum outro fala alguma coisa. Não, quer ver? Eu vou te dar um exemplo pra ficar mais claro, assim. Vamos lá, a gente não falava antes. Eu e você somos homo sapiens da caverna. Falava? Nós ali, 70 mil anos atrás. 70 mil. Assim. E você... Isso. Cara, como é que a gente vai trocar ideia pra montar uma ferramenta? Eu e você junto. Ou aqui, avisar que tem um perigo... Exato. Ou fazer uma estratégia pra caçar um mastodonte, um rinoceronte. Ó, cara, vai ali pela direita, eu vou por trás. Isso que parece óbvio pra gente. Isso faz antigamente, toda a diferença. imagina, cara, tá vendo lá, um predador te pegou. Então, quando a gente adquire essa capacidade, que foi tentativa e erro, e de repente a gente começou a ter uma variedade de vocalização muito grande, há 60 mil anos atrás, e aí a gente dá o boom. E aí a gente começa a realmente crescer. Então foi o lance da linguagem mesmo que mudou? Foi. Porque a escrita não existia também? Não, a escrita vem logo muito depois, né? Que também foi importante, né? O desenho, a imagem, o Isso, pictórico você começa... vem antes ou vem depois da fala, você acha? Não, o desenho? Não, vem antes. Mas aí a capacidade de você trocar ideia com o teu brother, assim, Entendi. tipo, vamos organizar legal aqui pra dar um pau lá naqueles caras. Então, Entendi. e também muito isso de pequenos grupos, né? A gente evoluiu pra viver... Isso é engraçado com relação às cidades, né? Porque nós evoluímos vivendo em pequenos grupos. E de repente a gente vive num lugar que é todo mundo aglomerado. Né? Tinha um limite. Tinha. Até um tamanho funcionava, acima de um tamanho... Não funcionava mais. Então a gente hoje, quando a gente constrói as cidades, nós estamos indo contra a nossa história evolutiva de 6 milhões de anos. Por isso que fica noiado quando tá na cidade. O cara fica, meu Deus, que é isso? Tu já viu alguém triste tomando banho de cachoeira, na praia? Porque a gente evoluiu na natureza. E de repente você tá dentro de uma caixa de concreto. Você cria espaços urbanos sem natureza. Então é antinatural o caminho que a gente seguiu. Total. Por isso que a gente tá em crise. Em crise existencial, com ansiedade, depressão. Tem muito. A gente se aglomerou. O sapato, você não tem mais contato com o solo, né? Exato. Cara, e aí a gente pode listar uma porrada de...